Olá, meu nome é Israela Ramalho e hoje eu vim falar com você sobre uma coisa muito importante hoje, principalmente nesses momentos em que a gente tem que tomar decisões, organizar as coisas, porque o tempo não espera, não é mesmo? A vida não espera e o nosso Brasil, ele está pedindo atitudes. Então, quando a gente tem uma relação e a gente precisa dar um feedback, dar uma resposta, fazer uma análise sobre uma situação, e passar isso para outra pessoa, quando o resultado é positivo, é fácil, né? A gente chega, fala, a pessoa fica feliz e a gente vai embora, pronto. E quando é negativo? E precisa ser dado, porque prorrogar uma conversa muitas vezes pode fazer com que o problema só aumente. E aí a situação muitas vezes fica insustentável. Sendo assim, eu vou passar para você um passo a passo de como você pode se preparar para essa conversa. Primeiro, é importante você ter encontrado essa pessoa ou criar um ambiente propício para isso. Ou seja, um ambiente um pouco mais isolado, mesmo que seja num canto, sabe? Mas onde você e a pessoa vai poder conversar sem interferência de outras pessoas, sem outras pessoas estarem ouvindo e poderem dar inclusive opinião. Então, quando você começar a conversar, é importante você logo quebrar o gelo. Quebrar o gelo falando sobre coisas diversas. Começa com um assunto qualquer e comenta sobre alguma outra situação que ocorreu, fala sobre coisas positivas, sobre lembranças positivas e vai guiando. Daí você explica que vai iniciar uma conversa sobre a tal situação, ou seja, um feedback. Para iniciar e as coisas ficarem organizadas, é interessante que você já comece falando que cada um respeite o tempo do outro falar. Que você vai falar, que você quer que a pessoa simplesmente escute e que depois você vai escutá-lo. E assim, cada um tem o seu tempo, ninguém se exalta, não fica querendo falar mais alto do que o outro, e as coisas vão se desenvolvendo de forma natural. Com paciência, vai chegar ao fim e tudo tem a tendência de ficar bem. E é isso que você quer, não é? Então, faz esse acordo logo no início, que cada um fala, enquanto um fala, o outro fica calado ouvindo. E se quiser fazer alguma anotação, se tiver num espaço propício para isso, fazer alguma anotação. E começa. Na hora de você falar sobre o problema em si, não fique enrolando, não. Vai direto ao ponto. Sobre o que você tá querendo falar, sobre o que é aquela conversa. E daí, fundamenta. Diz quais são os motivos, se tem questão de hora, diz a quantidade de hora, repetição. Descreve a situação com o máximo de detalhes possível para a pessoa entender e realmente sentir que não é simplesmente uma opinião sua, mas que é um fato que ele está fundamentado, que você tem os seus motivos para isso. E daí, se ele for contra-argumentar, se a pessoa for contra-argumentar, vai ser com base nos dados que você deu a ela e não com base nos seus sentimentos, por exemplo, ou então nos sentimentos dela. Então, dê dados. Faça com que a pessoa entenda de forma clara o que foi que aconteceu. E não tenha como dizer que não foi bem assim. E daí, você, depois de ter dito isso, você dá o tempo para a pessoa falar e aí vão falando. Lembrando que é importante não ficar, depois que foi dito, ficar enrolando, envolvendo e estendendo aquela conversa de uma forma que não vai ter fim. Seja objetiva. Mais uma dica, conclua rápido. Não fica enrolando, não fica desenvolvendo aquela história, remoendo aquilo tudo. Fala o que você tem, dá o seu recado e pronto, termina. E por último, dê sempre um estímulo positivo. Faça com que a pessoa entenda que é possível mudar, é possível melhorar, fazer o que você de fato precisa que ela faça. E assim as coisas têm a tendência a ficarem cada vez melhores, porque você teve um diálogo direto, objetivo, eficaz, onde você pontuou as coisas negativas e as coisas positivas e as suas expectativas. Afinal de contas, é possível melhorar em muitos momentos. Em outras circunstâncias,
aí é outra história. Mas o bom é quando as coisas se concluem, elas conseguem ser resolvidas, seja para continuar ou não a relação. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui, comenta o que você achou, com quem é que você está tendo que ter uma conversa séria desse tipo, ou nem tão séria assim, mas simplesmente resolver organizar algumas questões. O que você acha? Você tem uma maneira diferente de fazer isso? Comenta, compartilha com a gente, que eu tenho bastante vontade de entender como você pensa e qual é o seu comportamento. Compartilha com seus amigos e assim a gente consegue desenvolver não só a gente, mas os outros, fazer com que as pessoas da nossa convivência também consigam crescer junto com a gente. Até a próxima, gente!